Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Doiara, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa e sou líder do Laboratório de Estudos Olímpicos e Socioculturais dos Esportes. Tenho a honra de receber hoje como convidado o professor Nelson Todt, uma figura que eu admiro tanto, que eu acompanhei o trabalho mesmo de longe, desde o meu mestrado, quando eu comecei a me situar no campo dos estudos olímpicos. Nelson é, com certeza, um professor e um professor pesquisador incontornável nesse tema, né? Não tem como falar de estudos olímpicos no Brasil e não falar do professor Nelson. E eu queria te parabenizar por isso, te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é disputado, te agradecer por compartilhar conosco dessa oportunidade de estarmos no bate-papo com o autor. Então, aqui na sala a gente tem estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado. A gente é um grupo que está crescendo aos pouquinhos em número de estudantes, mas ainda somos pouquinhos. Queria agradecer ao Carlos Eugênio, que eu tive a chance de conhecer também na Coab Expo, né, Carlos? Também no Fórum de Estudos Olímpicos, você tinha viajado de avião pela primeira vez, estava super empolgado. O Michel, que é membro do nosso grupo e que hoje está acompanhando de casa, e a Fernanda, que conheceu o Nelson também na França e que gosta muito de acompanhar esse tema, né? Esse tema tão potente. Hoje a gente está aqui para falar de educação olímpica, né? E a gente, todo mundo aqui acessou o Reference Book. E aí, professor, eu queria, além desses cumprimentos iniciais, te dar a oportunidade de se apresentar, de falar algo mais que você gostaria. O professor é também presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Tem muitas e muitas iniciativas, tantas que eu perderia muito do nosso tempo de bate-papo para apresentar seu currículo. Então, eu quero destacar assim, a minha super admiração, a honra de poder ter esse contato próximo, da sua humildade de nos permitir esse contato próximo, né? E te passar a palavra para esse momento inicial. Muito obrigado, Doiara. Obrigado a vocês aí por toparem a iniciativa de conversar um pouco comigo. A gente, naturalmente, também tem uma admiração recíproca por ti, Doiara, porque tu representa, em alguma medida, a continuidade de um trabalho muito importante que foi iniciado aqui no Brasil pelo professor Lamartine da Costa. E na esteira do professor Lamartine da Costa vieram alguns pesquisadores, como o professor Otávio, o professor Alberto Reppold, Ana Miragaia, hoje a Bianca, e outros tantos nomes, né? E para essa geração, que já é uma segunda e terceira geração depois do professor Lamartine, ver uma nova geração surgindo com tanta qualidade, e eu não acho o grupo de vocês pequeno para um grupo com um tamanho de vida tão curto. Eu acho que o grupo de vocês vem crescendo e então, em tão curto espaço de tempo, já fez coisas que o meu levou muito tempo para fazer, como, por exemplo, participar de uma edição dos Jogos Olímpicos. Como vocês participaram no ano passado, de ter um aluno participando do mestrado lá no Peloponeso, eu acho que essas questões, né, mostram que vocês estão num caminho acelerado, né, já de sucesso. Então, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês aí. Ótimo. Para inaugurar a rodada de perguntas, o pessoal que está online pode fazer pergunta também. Levanta a mãozinha, é bom que não vai cansar, porque é só deixar o recurso aqui. E a gente vai fazer a primeira rodada de inscrições. Queria abrir aqui para os presentes. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Para o professor Nelson, de vir até aqui. Temos 2 inscritos aqui. Clarice, 3. Clarice, todo mundo quer, tá? Só estou vendo a ordem. Eles Acho são... bom, né? Acho bom, senão não tem sentido a gente estar aqui, né? E aí, Nelson, não sei se você prefere se organizar assim, ó, de um por um, perguntar e responder, ou faz o bloco e aí você responde o bloco. Vamos por um para não deixar ninguém meia boca. Responde todo mundo. Então tá. Então, um por um, vamos ser Clarice primeiro. Iago? Então vem Iago. Iago é nosso calouro, está no grupo há pouco mais de 1 mês e meio. Então, Iago, vem aqui sentar de pertinho, cara a cara com o autor, sua vez, tá? Se quiser levar, pode, celular, anotação. Boa noite, Nelson. Boa noite, Iago.
sou estudante de licenciatura de Educação Física aqui na Universidade de Viçosa. Estou no meu 5º período e eu acho que é a primeira pergunta que eu vou fazer num bate-papo com o autor. Eu estou um pouco nervoso, mas eu adoro educação e eu estou muito animado nesse tema, porque não é sempre que ela aparece aqui. Então, eu estou muito animado por causa disso. Aí eu queria saber, com a sua visão, como que eu posso, de alguma forma, como a gente pode, na prática pedagógica da educação física, aplicar de forma concreta e significativa uma estratégia para trazer os valores olímpicos para a educação olímpica, na educação física. Iago, muito obrigado aí pela tua pergunta. É bom saber que a licenciatura pulsa aí nessa universidade, né? A licenciatura é algo de extremo valor na área da educação física e que, lamentavelmente, não é valorizada em muitas instituições. Então, que bom te ver aí pensando em educação olímpica também no âmbito da licenciatura. Eu também venho de uma licenciatura, Iago. Trabalhei 13 anos em escola, né? Eu não nasci pesquisador, eu não nasci presidente de comitê, eu fui professor de escola, 13 anos, né? E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que a educação física, eu acho que, não quero ser redundante aí para vocês que estudam educação física, mas acho que todo mundo entende, a primeira palavra que tem nesse binômio é educação. E quando a gente pensa em educação física, a gente se engana quando pensa que é educar o corpo físico, o corpo mecânico, concreto. Tá? Eu penso muito mais numa ideia de um corpo integral, tá? Um ser integral, que se configura através de um corpo, talvez, né? Se apresenta através de um corpo. E a nossa ferramenta principal é o movimento, ok. Mas educar o quê? É o movimento só? Gestos motores, gestos técnicos de algum esporte, as manifestações corporais? É muito mais que isso. Tá? A gente fala bastante numa ideia de uma formação do ser humano, de um cidadão. Tá? Então, portanto, hoje, uma sociedade que vive uma crise absurda de valores, uma educação física que pensa, então, numa formação integral, não pode esquecer de valores. E a educação olímpica, então, entra como uma ferramenta importante para ajudar nessa formação. O nome educação olímpica não é necessário. Ele é uma vestimenta que a gente coloca para poder se utilizar de toda uma plataforma, de todo um movimento que mobiliza o mundo inteiro. Tá? Mas se é olímpico ou não é olímpico é o que menos importa, mas os valores são os valores, aqueles valores que a gente considera éticos, universais, né? Eles sim precisam estar presentes dentro da escola, em todas as disciplinas que a escola trabalha, e a educação física não seria diferente. Então, a maneira de trabalhar isso, existem várias possibilidades, existem manuais para isso, existem vários cases de sucesso no país, fora do país, mas eu te dou um exemplo, é que assim como tu escolhes para uma aula objetivo do desenvolvimento, hoje eu vou trabalhar, por exemplo, se for uma valência física, se for uma habilidade psicomotora, se for um fundamento de um esporte, assim como tu tens, quando tu planeja a aula, um objetivo concreto da educação física, né, tu pode também estabelecer um valor a ser trabalhado, ou dado ênfase dessa aula. Então, assim, quando tu vai explicar um exercício, vai iniciar a aula preparando os alunos sobre o que vai acontecer, tu pode chamar a atenção de todos que na aula de hoje nós vamos dar ênfase para o valor tal, valor olímpico, que a gente pode chamar. Tá? Então, além de ficar
acompanhando todos os elementos técnicos da educação física, tu também vais observar os elementos éticos, de valor, que aparecem durante a aula. E vai fazer as tuas intervenções e as tuas observações quando tu considerares adequado. Tem professores que fazem intervenções durante a aula, outros ao final da aula, fazer um círculo, uma roda de conversa sobre o que aconteceu na aula, e entre vários elementos de feedback que a gente pode estabelecer das questões dos fundamentos que foram trabalhados, eu posso também estabelecer feedbacks, estabelecer um diálogo sobre os valores que nós quisemos trabalhar nessa aula. Essa é uma estratégia curta e grossa, que eu não diria assim, objetiva, mas existem outras tantas ferramentas que eu poderia te apresentar oportunamente, com mais tempo, com materiais que já existem com estratégias práticas do contexto brasileiro sobre a educação olímpica. Espero ter ajudado aí na tua questão. Ajudou sim, muito obrigado, professor. Boa noite, professor. É uma honra estar falando com o senhor aqui, principalmente por esse mês, né, que ele é importante para quem está começando nessa caminhada de estudos olímpicos. A professora Doyara sempre ressalta e, desde o início, nos ensinou muito nomes incontornáveis, como ela disse, e o senhor foi apresentado muito inicialmente para mim, que estou no grupo desde 2022, não lembro, 22. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer que o Fórum Olímpico de Juiz de Fora, ele tem um papel muito importante para mim, eu conheci o senhor nesse fórum, para efetivar nesse campo, porque lá eu consegui ter contato com Ana Miragaia, que estava lá, o professor Otávio, o senhor, então, grandes referências naquele momento, então foi muito importante para eu decidir ficar mesmo nesse campo de estudo, né, junto com a professora Doyara. Hoje eu estou no doutorado, eu sou mestre em educação aqui pela UFV, e a minha pergunta, na verdade, não é uma pergunta, talvez uma reflexão que eu queria ouvir do senhor, assim, nessa experiência do campo da educação olímpica. Eu participei do Fórum Pierre de Coubertin em 2021, que ele foi online, e um trabalho que eu apresentei lá era sobre formação e educação olímpica, porque a primeira coisa que me chamou a atenção no campo, eu me encantei com a educação olímpica e sentia falta na minha formação inicial, e via que isso podia se configurar em uma barreira para se efetivar a educação olímpica, por exemplo, nas escolas. Já que na minha formação, por exemplo, eu conheci no último período com uma disciplina da professora Doyara. Então, a minha questão é mais ou menos nesse sentido. Como que o senhor percebe se há uma barreira? O que configura essa barreira de talvez uma efetivação maior da educação olímpica no Brasil? Ou se no cenário mundial o senhor percebe isso de uma forma diferente? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a escola de Erechim, né, que eu conheci os meninos no COBEX do ano passado, que desempenham esse trabalho, né? É uma forma de efetivar a educação olímpica de uma forma sistematizada. Qual que é a barreira que o senhor percebe? Como é que poderia efetivar isso, assim, num cenário internacional e num cenário nacional? Como tem sido, assim, essa sistematização? E agradecer mais uma vez. Um prazer te ver de novo, prazer estar aqui contigo, né? Que bom que tu continuou, tá? A educação física precisa de pessoas que invistam, né, numa formação qualificada e diferenciada como a tua universidade está oferecendo, especialmente através também desse grupo de estudos e pesquisa que vocês têm. O que eu vou dizer? Por exemplo, vou falar aqui da minha experiência, aqui na PUC. Né? Para quem não sabe, eu sou professor aqui da PUC do Rio Grande do Sul. O do Rio Grande do Sul já teve a disciplina, por exemplo, no bacharelado de estudos olímpicos, na licenciatura de educação olímpica. Parou, e agora, nessa nova reposicionamento que a gente está fazendo dos cursos, a educação olímpica vai voltar a ser obrigatória para os cursos. Bem, mas por que parou numa época? Por que outros lugares não fazem? Bem, porque a educação física, como todas as áreas de conhecimento, tem facetas diferentes, interesses diferentes, políticas diferentes, né?
lamentavelmente, não existe unanimidade para muitas coisas, né? Então, é sempre uma luta política, tá? Tu convencer teus pares de que o que tu tens merece um espaço maior do que aquilo que eles propõem. Cada um acha que o seu assado é mais importante, né, do que o assado do outro. Essa é a verdade. Então, a educação olímpica, como no Brasil é um campo ainda muito desconhecido, né, a gente tende a ridicularizar, menosprezar, diria Nietzsche, aquilo que a gente desconhece. Né? Então, é difícil a gente convencer a educação olímpica, não falar. Por quê? Porque algumas pessoas acham que a educação olímpica tem a ver com o esporte, o treinamento, a performance. Então, já tem um preconceito por aí, que isso é propriedade de outras áreas da educação física. Bem, mas quando a gente fala que isso está relacionado a uma filosofia de vida, pior ainda. Ah, que filosofia, que nada, que Pierre de Coubertin, quem é Pierre de Coubertin? Existem barreiras naturais. E aí o que acontece é isso. A gente tem que, primeiro, nós nos convencermos do que nós fazemos. Em vez de encontrar as desculpas, que normalmente são verdadeiras, legítimas, é arregaçar as mangas e trabalhar. Então, em alguma oportunidade, eu arregacei as mangas e consegui, parou, arregacei as mangas e consegui de novo. Bem, é uma luta constante. Tudo que a gente acredita exige de nós um esforço, uma luta constante. No exterior, depende onde, porque eu vejo que muitos países europeus sequer têm um curso superior de educação física semelhante ao nosso, no Brasil. Não tem. Muitas vezes são cursos em formato tecnólogos, assim, parecido com os tecnólogos. Na verdade, tu não tem um curso de graduação longo em educação física. São raros. Então, muitos deles foram instrutores em educação física. Então, muito mais voltados para o treinamento, né? E não para reflexões ou questões de valores. Então, aqui no Brasil, talvez, a educação olímpica poderia ser vista muito mais, às vezes, como temas transversais. Nós, em alguma medida, tivemos algum sucesso no Brasil em razão dos Jogos Olímpicos de 2016, o projeto Transforma, do COB, alcançou muitas escolas, ofereceu materiais interessantes, online, fez preparação e formação de professores, mas oferecendo isso como elementos de temas transversais, né? Então, eu acho que muito se peca pela questão do desconhecimento, da desinformação, né? E por isso é tão necessário, né, não só os grupos de pesquisa, mas a professores como a Doiara, que, de alguma maneira, encontra um encaixe nas suas disciplinas para poder apresentar os estudos olímpicos ou a educação olímpica. Eu acho que é o que muitos acabam tendo que fazer, né? Os conteúdos das disciplinas, os currículos das universidades são muito fechados, herméticos, alguns muito antigos, meio ortodoxos. Falta, né? As licenciaturas, especialmente, eu digo aqui pela universidade, tu tem uma série de diretrizes nacionais que tu tem que seguir, aí tu tem que seguir as diretrizes da universidade para as licenciaturas, e tu conseguir encaixar alguma coisa com essa especificidade é um desafio muito grande. Então, a gente começa a educação olímpica, acho que vem um pouco na direção também da resposta que eu comentei antes, primeiro alguém fomentando esse tema na formação de professores, né? E depois é cada professor encontrando estratégias para colocando isso dentro das suas áreas de atuação. Hoje é muito mais fácil assim do que buscar uma coisa sistematizada, porque sistematizar tu teria que ter em grande escala para tu poder sistematizar. Ou já a longo prazo, como é o caso da URI de Erechim, que tem um trabalho consolidado, mas também não está escrito e sistematizado. Sistematizado no Brasil, de educação olímpica, a Fundação Tênis, que é uma organização
que trabalham com esporte de inclusão, esporte socioeducativo, que eles chamam. Ali, sim, tem um trabalho sistematizado de educação olímpica, com materiais claros de como ele funciona. Isso o COB faz algumas ações também com algumas escolas bem interessantes, por incrível que pareça, através do seu departamento, da sua área de educação. Acho que é por aí que a coisa vai funcionando, ainda a passos lentos, mas a questão é a gente seguir acreditando e fazendo o que a gente pode, o que a gente alcança. Acho que é por aí. Motivos para fazer nós temos de sobra. Para não fazer também. Né? Aliás, são os primeiros que vêm na cabeça, são os motivos para não fazer. Então, está na hora de a gente começar a pensar, e os motivos para fazer? E aí a gente encontra uma maneira, com certeza, de levar isso adiante. Muito obrigada, professor. Eu acho que aqui o trabalho que a professora Joia tem feito, de uma certa medida, faz isso mesmo, né? Porque é uma disciplina optativa, mas que ela recebe um volume grande de estudante mesmo sendo optativa, né? Mas a gente sempre sai dessa disciplina com essa sensação, por que não vimos antes, por que isso ainda não está no currículo de forma obrigatória, mas quem sai já começa a fazer iniciativas aqui na educação básica, a gente já tem relatos de uma colega que fez um TCC sobre educação olímpica aqui em Viçosa, e mostrando que os meus colegas que saíram da minha turma estavam tentando fazer iniciativas para trabalhar. Então, aqui está sendo mais ou menos assim. Entre o ideal e o possível, a gente vai fazendo o que é possível, né? Então, se a universidade ainda não oferece as condições que são ideais, o importante é que já oferece, né, alguma coisa, isso já é um passo importante. Sim, muito obrigada, professor. Prazer. Obrigado a ti. Eu acho que eu conheço esse cidadão aí. Savá? Bian? Olá, professor, boa noite. Sou Gabriel Coelho. Gabriel, começa de novo. Tu tem que responder a minha pergunta. Savá, Bian? Ai, nem tinha escutado. Daqui uns dias eu te retorno com essa resposta. Mas boa noite, eu vou contextualizar aqui para quem está assistindo no YouTube. A gente já se conhece muito bem, né, professor? Mas para quem está assistindo pelo YouTube, meu nome é Gabriel Coelho. Eu sou formando no curso de Educação Física em licenciatura aqui da Universidade Federal de Viçosa e pretendo seguir carreira na pesquisa nos estudos olímpicos. Assim, é muito bom tá te vendo, ainda que à distância dessa vez, professor. Você fez parte assim de uma fase que foi a fase mais incrível da minha vida, eu diria, né? É algo que, assim, quando eu entrei aqui, não passava nem longe da minha cabeça tá vivenciando. E quando eu entrei depois da Clarice, né, no grupo de estudos, em 2023, eu já escutava as lendas de Nelson Todd, né? Então foi muito interessante quando eu cheguei na França e pude ter toda aquela experiência, ter contato com aquelas pessoas, né? Então foi muito importante para a minha carreira. Então, considere-se um sujeito importante na construção da minha carreira também. Eu queria já abrir duas questões. Aí você escolhe se quer entrelaçar as duas, se quer falar sobre uma e depois sobre outra. Eu acabei lendo os dois textos que você escreveu, que estão no livro. E a primeira questão, você já começou a responder ela, que é sobre é impossível da gente não associar a educação olímpica com a educação integral do ser humano. Quando eu olho para licenciatura em educação física e para produção epistemológica sobre educação física escolar,
eu vejo que desde os anos 1990 a gente tem ali um embate de correntes mais tradicionais da educação física mais esportivista, mais tradicionalista, sendo confrontada com tendências mais progressistas, começam a ter com as abordagens críticas e pós-críticas, né? E hoje a gente avançou muito no sentido de ter uma educação física escolar que não é só focada no praticar o exercício, no fazer, né? E eu penso que para a gente desenvolver uma educação olímpica integral, a gente precisaria romper com o tradicionalismo, precisaria desenvolver uma educação física que não seja só sobre saber fazer, mas sobre pensar, ou refletir sobre a nossa formação humana, a nossa condição como seres humanos, né? Então, nesse contexto, eu queria que você faça um pouco sobre isso, sobre esse embate, como a gente supera a educação física tradicionalista e como é que fica a educação olímpica no meio de tudo isso, de todo esse cenário. E a outra questão pode falar a outra questão também? Segue, gente. A outra questão é sobre o amadorismo, a questão do entrelaçamento entre o amadorismo para Coubertin, conceito de amadorismo esportivo. Eu até achei interessante que no capítulo você coloca que no final não era tão importante assim, né? Mais do que o próprio olimpismo para o Coubertin. Mas eu queria que, a partir da perspectiva do Coubertin, você faça um pouco também sobre quais os benefícios para a educação olímpica do amadorismo esportivo, da percepção, né, do amadorismo esportivo para o esporte na dimensão educacional, para a educação olímpica. Aí seriam esses os pontos. Tá bom, Gabriel, muito obrigado. Também é um prazer enorme te ver aqui. Eu fiz questão de mostrar para ti também o quanto tu foi importante para nós lá em Paris, em Besançon, mais propriamente, tá? De mostrar para nós que tem pessoas vindo com força, com qualidade, com amor, tá? Com muito esforço, porque para estar lá, isso exigiu de ti muito esforço para enfrentar os desafios que tu enfrentaste lá também. Então, tu também fosse muito importante, né? Para mim, né, eu estar lá, por exemplo, na mesa, no jantar com vocês, com o time de vocês lá, e vendo que a nossa conversa de aeroporto, né, trouxe resultados tão bonitos, né? E tu é um desses resultados, tá bem? Bom, vamos ver. Primeiro, vamos pensar assim, na primeira ideia, independente de tendências da educação física, eu não sei se onde é que eu me localizo nessas tendências. Eu não sei. Mas eu nunca deixei que isso determinasse o que eu faria em aula, como professor de educação física escolar. E nem hoje como professor universitário. Dentro da minha sala de aula, o mosaico de tendências, em algum sentido, formaram a minha característica como professor. O Coubertin, eu pergunto para todos que estão na sessão hoje, uma das frases mais conhecidas da área da educação física, tal qual o discóbolo como símbolo, seguramente vocês conhecem, uma expressão em latim. Alguém saberia me dizer qual é a expressão que na educação física a gente usa muito e repete em latim? Sabe qual é, Gabriel? Alguém sabe qual seria? Ou alguém que está online aí? Eu não estou ouvindo nada aí, Gabriel. É corpo sã, mente sã, a expressão, só que em latim, né? Como é que é em latim? Mente sana, corpore sano. É isso aí. Essa é a expressão mais conhecida da educação física. E essa expressão está relacionada a uma educação física tradicional, higienista, como a gente chamaria, e como o Coubertin chamou.
Coubertin disse, essa expressão, e está no texto lá, o reference book, ele critica a expressão mens sana in corpore sano, porque ela representa uma educação física demasiadamente higienista, tradicional, dos métodos ginásticos, aquelas coisas. Então, para isso, ele convidou um amigo para cunhar uma nova expressão. Mens fervida, in corpore lacertoso. Para quem leu o texto aí, está identificando essa expressão. E a tradução do texto ali, em inglês, mas em português seria uma mente ardente. Porque não basta uma mente sã. Ele quer uma mente inquieta. Não uma mente sã, inquieta, que busque conhecimento, sabedoria, preocupada com questões sociais, questões até mesmo filosóficas. E um corpo não são, não basta ser são. A maioria dos jovens e crianças são saudáveis. E não é suficiente. Ele acredita que o melhor corpo é o corpo treinado. É isso que significa a expressão mens fervida in corpore lacertoso. Então, eu quero que tu entendas que a educação física que eu defendo, atemporal, tal qual dos ginásios gregos, então por isso é atemporal, não é uma questão de época. A educação física atemporal é aquela que forma integralmente o ser humano. E que reconhece que o movimento trabalha nessa direção. O movimento ajuda, porque sociabiliza, porque ajuda a conhecer sobre limitações, sobre potencialidades, ajuda a entender o que é certo e errado, justo e injusto, vitória, derrota. O movimento, a educação física é maravilhosa por isso. E isso que o Coubertin reconhecia, e por isso ele disse, não basta um corpo são, uma mente sã, e uma mente sã. É preciso um corpo treinado, uma mente inquieta. É nisso que eu acredito, é isso que o Coubertin acreditava, e isso é atemporal, e por isso que ele refere o ginásio grego. As crianças, então, os meninos, iam para os ginásios gregos, treinavam ginástica e música, aliados à filosofia, formariam um homem integral. Isso vem lá já das gerações de Sócrates e de Platão. Então, essa é a primeira parte da resposta, não sei se atende o que tu propôs. A seguinte questão do amadorismo, Coubertin, em algum momento, começou a achar que estava se perdendo muito tempo com isso. O movimento estava crescendo já, tinha muitas dúvidas. E aí deixa, não deixa, pode, não pode. O que é amador, o que não é? Porque alguns casos foram excessivamente preciosistas em retirar medalha, em punir pessoas que tinham ganho porque eram trabalhadores. Bem, e por que ele dizia que se perdia muito tempo com isso? Porque ele tinha objetivos muito maiores, que era uma filosofia de vida. Gasta tempo com quem pode, com quem não pode. Primeiro, o olimpismo é para todo mundo. O olimpismo é para todos. A discussão do amadorismo diz respeito aos Jogos Olímpicos, a competição, que não importa para o Coubertin. E nem deveria importar para nós. Os Jogos Olímpicos não é o fim do movimento olímpico, é o meio. Ele estimula, ele promove, ele divulga, é uma plataforma para promover uma coisa que é muito mais importante, que é o olimpismo. Então, por isso que ele, em algum momento, desdenhou do negócio, não, chega de falar sobre isso, vamos falar de coisa mais importante. Tanto que ele se aposenta, quando começa a ver que a coisa começa a ficar muito política, muito interesseira, ele se afasta do movimento olímpico e vai voltar a escrever sobre pedagogia. É aí que ele vai
né, trabalhar naquilo que ele efetivamente acreditava. Então, o amadorismo, hoje, pode ser um espaço mais apropriado por uma educação olímpica? Em tese, pessoas que estão no esporte porque amam o esporte, não por causa de dinheiro, em tese, têm melhores condições de desenvolverem seus valores, suas virtudes, tá? Dentro daquilo que a gente chama de olimpismo. Mas só um pouquinho. Isso não é desprezar atletas de alto rendimento. Muito antes pelo contrário. Porque eu acho que tem atletas de alto rendimento, de performance, e profissionais que também têm valores. Nós não estamos querendo formar o homem perfeito. Nós estamos querendo fazer com que as pessoas possam evoluir, melhorar, se transformar através do esporte. Quem precisa disso? Ou vou mudar a pergunta, quem não precisa disso? Senão também não é elitizar, mas é discriminar isso bem. Olha, é só para esse pessoal aqui. Não, o olimpismo é para todo mundo. E não é nos Jogos Olímpicos. Sempre. Atletas de performance também merecem educação olímpica. Talvez existam algumas distorções grosseiras do esporte de alto rendimento, do esporte profissional, que nos faz pensar, o amadorismo. Bom, mas daí a gente fica no amadorismo e a gente se ressente também de condições melhores para o desenvolvimento do esporte. Então, a gente fica entre a cruz e a espada no século XXI. Né? Então, o ideal é a gente poder, independente dos mundos e do contexto, oferecer o melhor que o esporte pode oferecer. E o melhor que o esporte pode oferecer é aquele esporte que vem para o desenvolvimento integral das pessoas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas respostas, pelos elogios. A questão de eu ter feito algum impacto, né, te dar algum impacto na sua viagem. Fiquei muito feliz de ouvir. Eu sempre tento gerar algum tipo de impacto nas pessoas, da minha forma e dentro dos meus limites. Mas essa questão do amadorismo, acho total isso, considerando o nosso contexto atual, não tem como não a gente pensar nessa visão de amadorismo naquela época, né? E eu acho que os atletas, eles vão ser atravessados por situações, contextos culturais, sociais, políticos, que implica que, caso eles passem por um processo de formação integral, como a educação olímpica propõe, eles possam se munir de aprendizado, de instrumentos para lidar com esses diferentes atravessamentos que eles estão sujeitos a passar por eles, né? Então, eu vejo total, assim, o sujeito do atleta como alguém que está em aprendizado também, num contexto que o esporte pode ser tratado como uma perspectiva educacional também para atletas desde da base, né, das categorias de base. Sim. Isso só mostra a importância da educação olímpica, não só no contexto escolar, mas na formação de atletas. Eu quero só fazer uma observação, que os elogios aqui são extensivos à Fernanda também, em outro momento de vida, né? Mas também fez uma participação marcante lá em Besançon. Né? Eu vi a Fernanda se manifestando aí, e eu não esqueci de ti não, Fernanda. Tá bom? É bom saber que tu está aqui também nos acompanhando. Bem, sobre essa questão, sim, do esporte para todos, para jovens, especialmente a educação olímpica, tem que começar desde a base. Por isso que na escola é importante. Para todo mundo, independente da idade. A educação olímpica tampouco pode ser compromisso apenas, dentro da escola, apenas a educação física. Na URI e nas escolas Pierre de Coubertin, a educação olímpica é um compromisso da escola e não da educação física.
É uma perspectiva de uma formação integral do atleta, né? Muito importante. Alguém está na fila para. Augusto vai vir fazer uma perguntinha também. Bem, Augusto. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a ti, Gabriel. Se reencontre logo. Vai ser um prazer. Fala, boss. Boa noite, professor. Tudo Tudo bom, bem? Augusto? Joia. Bom, a minha pergunta, primeiro também eu queria agradecer a oportunidade de conversar com o senhor. Eu, como a Clarice, estava lá naquele fórum de estudos olímpicos em Juiz de Fora e foi minha primeira aproximação com o campo de estudos e aquilo transformou a minha jornada na educação física mesmo. A minha pergunta não está diretamente ligada à educação olímpica na escola, mas se insere nas dimensões dos estudos olímpicos. Durante seu texto, eu estava lendo, você explica que Coubertin enxergava o esporte como lugar de cultivo ao esforço, ritmia, construção de valores sociais. Como que você analisa os esportes dentro desse panorama e sua crescente no mundo e no movimento olímpico atual? Assim, eu fiquei instigado mesmo, né? Na hora da leitura, eu pensei, poxa, e os esportes que contrasta um pouquinho com essa ideia? Então, eu queria ouvir mais sobre isso. Eu tenho... Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, eu tenho algumas coisas, né? Há muitos anos atrás, eu organizei um debate aqui na PUC com um cara que era presidente de uma dessas grandes ligas do esportes aqui no Brasil. Chamei ele, um estudioso na área de games aqui da universidade, um filósofo do esporte. Tinha mais alguém que estava junto. Acho que era eu, possivelmente eu. Naquela época dava para discutir. Agora não dá para discutir mais. Agora já está. O esporte já está, de alguma maneira, no movimento olímpico. Então, a questão não é lutar contra, tentar alinhar os esportes o máximo possível com a ideia do movimento olímpico. Muitos esportes dentro do programa olímpico também merecem questionamentos, como o boxe, por exemplo. Não estou fazendo juízo de valor, mas estou lançando um questionamento. Futebol, muitas vezes, pela forma como os atletas da cultura do futebol se manifestam nos Jogos Olímpicos, inclusive. Então, questionamentos sempre devem existir. Acho que a gente tem que pensar, refletir se o programa olímpico, as coisas que estão alinhadas com o movimento olímpico, se eles efetivamente são coerentes com aquilo que está na Carta Olímpica. Como além dos esportes, vamos pensar também, por exemplo, na questão dos sponsors do movimento olímpico. São coerentes com a proposta olímpica. A gente pensa que a Coca-Cola é um dos grandes sponsors, e a gente está falando em desenvolvimento, né, das pessoas, em alguma medida da saúde das pessoas, será que é coerente? Então, existem muitas incoerências. E o eSports, os jogos eletrônicos, também poderiam ser algumas. Os argumentos que existem a favor e contra são expostos em artigos que eu, inclusive, ajudei a desenvolver, pesquisa, com entrevistados do mundo inteiro, de grande nível, como Jim Perry, Michael McNamee, reconceituando a ideia do esporte, para ver se o esporte não entraria, não entra, dentro de que critério ou não. Agora, o fato já está dentro do universo olímpico.
Estando dentro do universo olímpico, a questão é, se alinha com os valores do movimento olímpico, né? Promove os valores do olimpismo. Porque, caso contrário, não tem sentido. Tá? Por outro lado, vamos lembrar que, recentemente, a Agenda 2020, proposta pela gestão do Thomas Bach, que acabou de entregar o cargo agora no início da semana, definitivamente, né? Um dos eixos principais da Agenda 2020 era a juventude. Por essa razão, houve vários movimentos, aí, o skate, o surf, a inclusão de alguns esportes que tinham um apelo diferente para uma nova juventude. E os esportes entraram também dentro, além de outros interesses, também entraram dentro dessa lógica, atrair a juventude. Agora, a questão é que essas práticas do esportes dentro do programa olímpico ofereçam a mensagem que o movimento olímpico quer fazer. Né? Educar através do movimento. Então, se está longe disso, nós devemos tecer críticas, lançar questionamentos, para que isso se aproxime. Assim como outras práticas. Constantemente está questionando, mas isso aí se alinha ou não? Então, não é lutar contra a maré agora, né? Agora é acompanhar e ver, tá, mas vem cá, onde é que está o olimpismo aí? Onde está sendo promovido o olimpismo? E alguns argumentos é que já treinam mental, treinam físico, então, parte física já existe no treinamento desses caras, é o argumento que os caras usam. Né? Agora, e os valores? Estão sendo promovidos? Bom, esse é um questionamento. Eu não sei se vai bem na direção que tu está perguntando, mas é o que eu estou enxergando hoje do esporte, eu só quero saber se alinha com as questões na prática agora. Sim, Nelson, era mesmo nessa ideia mesmo, desse contraste e essa aproximação. E obrigado, também vou buscar as leituras que você citou. Obrigado. Obrigado, Augusto. Agora a Alicia vem fazer uma pergunta. Boa noite, professor, tudo bem? Meu nome é Lícia, sou mestranda. Eu não entendi teu nome. Meu nome é Lícia Diferente. Não, Lícia está muito bonito. Está muito bonito. Isso, eu também gosto do meu nome. E estou meio nervosa, mas a gente está em um momento aqui de aprendizado, né, de reflexões. E sou mestranda em educação, estou finalizando esse processo daqui a uns 2 meses, mais ou menos. E a minha pergunta, nesse momento, é sobre Coubertin. E pensando um pouco na cerimônia de abertura dos Jogos que teve na França, dos pequenos trechos que eu vi, eu não vi muito sobre o Coubertin, né, na cerimônia. Então, a partir disso, eu gostaria de saber sua opinião, sua reflexão sobre, e por que não foi assim tão amplamente, né, divulgado e mostrado sobre ele nessa cerimônia, talvez. Muito obrigado, Lícia. Uma delícia de pergunta. Foi mais ou menos. Foi uma delícia de pergunta. Isso! Tá, desculpa, é que eu fico nervoso também com vocês aí. Eu sou um cara inexperiente ainda. Estou aqui tentando me comportar da melhor maneira possível. Lícia, olha só. Coubertin, primeiro, na França, é casa de ferreiro, espeto e pau. Eu não sei se essa expressão é usada aí na região de vocês. Ou seja, Coubertin não é um cara bem visto na França.
por razões históricas, políticas. Então, houve, como normalmente acontece, não um esquecimento de Coubertin. Não houve um alarde sobre Coubertin na cerimônia de abertura. Mas houve menção a ele e a uma outra personagem que eu acredito que, para a linha de pesquisa, que às vezes surge aí também de interesse para vocês, foi a personagem da Alice Milliat, que apareceu também na abertura, assim como o Coubertin. Dois personagens incríveis do esporte moderno. Bem, agora, diferentemente da abertura, durante os jogos, todas as instalações esportivas que recebiam as competições tinham um ator vestido de Pierre de Coubertin. E era anunciado no telão desses espaços. As pessoas conheciam aquele personagem e falavam desse personagem. Em nenhuma edição dos Jogos Olímpicos Modernos houve isso. Em contrapartida, e eu presenciei isso algumas vezes. Ou seja, acho que tem um elemento positivo. Eu não sei até onde eu vou com a minha resposta, mas é importante a gente entender que Coubertin não era santo. Como eu não sou. O Gabriel, não sei. Não conheço tanto o Gabriel. Né? Mas o Augusto seguramente não é. Então, nós não estamos aqui para falar de santos, mas falar de personagens que foram marcantes para a história do esporte e que deixaram um legado inequívoco. E isso ninguém tira do Coubertin. E são essas coisas que eu, por exemplo, como membro do Comitê Pierre de Coubertin, membro do Comitê Latino-Americano, membro do Comitê Internacional, é isso que eu me interesso. As coisas boas que esse homem de carne e osso, os seus defeitos, mas também com as suas virtudes, fez, realizou e deixou como legado para nós. E na abertura, houve muitas coisas típicas francesas, de romper tradições, de negar seus grandes personagens. Isso é típico da França. E não é muito diferente no Brasil nesse sentido. Então, houve muita controvérsia e muita água também na cerimônia de abertura. Coubertin segue um personagem desconhecido, ou ilustre desconhecido, como mencionava Conrado Durantes, um grande estudioso do movimento olímpico espanhol, ilustre desconhecido. Então, eu acho que não foi diferente na cerimônia da França, mas mencionado. Coubertin está bem. Vamos lá, é por aí que as coisas caminham. Espero ter respondido a tua pergunta, Alice. Respondeu sim, foi ótimo. Muito obrigado por esse momento aqui. Obrigado a ti. Sucesso aí na defesa. Muito obrigada. A Alicia, ela vai defender esse mestrado na educação. Ela estava estudando, ela estava estudando um tema histórico com outro professor, e agora que ela está se redirecionando para estudos olímpicos. Então, opa! Bom, a gente tem uma pergunta no chat, da Fernanda. Professor, vejo muitas críticas à dominância dos europeus nesse movimento olímpico. Como podemos nos apropriar das ideias, mas ao mesmo tempo valorizar as questões locais, as perspectivas, como as questões afro-brasileiras, indígenas, dentre outras características da nossa cultura? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. O movimento olímpico ainda é muito eurocêntrico, historicamente eurocêntrico. Né? É um movimento que nasce na Europa, né? E que ainda tem seus centros de poder na Europa. Acho que houve muitos esforços
para diminuir isso. E o melhor exemplo disso é a eleição da nova presidente. É mulher, é africana. Isso indica novas tendências. Agora, são muitos desafios. Vou te dar um exemplo. A COB Expo, que vai acontecer esse ano, a gente convidou um membro do Comitê Internacional, que não cabe agora a gente mencionar o nome, para vir. Bem, não pode vir, um dos motivos é que existe uma cota de voos que cada funcionário do Comitê Internacional pode voar por ano em razão da emissão de gases do carbono do avião. Todos os funcionários COI têm uma cota para atender as questões de meio ambiente. Veja o que acontece. Tentando cumprir uma frente importante, também da Agenda 2020, associada às ODS da ONU, o COI se compromete a emitir menos carbono. Mas, com isso, prejudica a deseurocentralização. Porque os voos longos ficam comprometendo a quantidade de voos que membros do COI podem fazer para voar pelo mundo, porque os voos longos emitem mais carbono. Portanto, tem uma cota, e eles fazem voos mais curtos. Os voos mais curtos são onde? Na Europa. Então, por exemplo, há interesses que se contradizem, se contrapõem. Essa é uma questão. A segunda questão é a Academia Olímpica Nacional, por exemplo, que melhorou absurdamente, oferece eventos fantásticos, mas agora cobra taxas. A mesma taxa que o Gabriel pagaria para participar de uma sessão da Academia Olímpica Nacional é a taxa que um francês pagaria. Qual é o problema? A taxa para participar é igual para o francês e igual para o brasileiro. Mas o deslocamento do brasileiro custa 1 milhão de vezes mais caro que o deslocamento do francês até a Olímpia. Então, como é que eu promovo descentralização? A oportunidade está lá, mas as condições não são as mesmas. Então, é complicado essa equação. Esse é um elemento. E as questões da nossa cultura, que tu trazes muito bem, têm que ser exploradas em cada oportunidade que a gente tem de participar de coisas do movimento olímpico. O movimento olímpico não são só os jogos. Então, por exemplo, nós estamos vivendo ainda a Semana Olímpica. Aqui, esse evento é um evento de Semana Olímpica. Entende que isso também faz parte do movimento olímpico. E tu colocaste como pauta falar sobre isso. Portanto, tu acabaste de incluir essa pauta dentro da Semana Olímpica. Então, cabe a nós também. Eu falava isso nos Jogos 2016. Que o brasileiro, todo mundo esperava qual é o legado que os Jogos vai deixar para nós. Bom, acho que é isso. Eu quero saber que legado eu vou construir a partir. Os Jogos Olímpicos são catalisadores e não só promotores. Eles catalisam oportunidades. A criação de um centro de estudos olímpicos para discutir temáticas como essas é a prova de que o movimento olímpico está catalisando oportunidades de discussão desse tema. Através de vocês, por exemplo. Então, eu não sei se o movimento olímpico consegue atender a tantas demandas dentro de uma ideia global de multiculturalismo. É complicado. Então, cabe a nós, que também fazemos parte desse movimento, através dos estudos olímpicos, também marcar presença, apresentando esses temas, essas preocupações, as nossas inquietações, e promovendo as coisas que nós acreditamos.
se nós vamos esperar que um europeu vá se preocupar com isso, nós estamos ralados. Eles não têm a dimensão das nossas dores, das nossas queixas, das nossas preocupações, dos nossos interesses. E então o exemplo talvez seja os Jogos do Rio 2016. Era uma oportunidade de catalisar esse tema. Alguma coisa veio na cerimônia de abertura, mas a continuidade depende de nós. Né? Então, não adianta a Doiara criar uma disciplina elitiva, não obrigatória aí na universidade, promover as ideias, se vocês não levarem adiante, agora é com vocês. As oportunidades para que esse tema, ou esses temas que nos interessam, ganhem maior visibilidade, também é responsabilidade nossa. Em cada momento, em cada oportunidade que nós tivermos voz, espaço para promovê-los. Como tu fizeste agora. Não sei se isso atende a tua questão, mas é o que eu consigo pensar nesse momento. Obrigada, professor. Eu acho que a gente pode fazer uma última, que aí, se alguém tiver, claro. Alguém tem uma última rodada? Não? Então tá. Eu vou falar com o Nelson uma provocação que surgiu numa aula, né? Nós estávamos numa aula sobre estudos olímpicos, e nessa coisa de apresentar o Coubertin, né, eu falei assim, eu queria que as pessoas, não, professora, mas a questão das mulheres, mas não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá, vamos refletir, né? Vamos pensar no tempo de vida do Coubertin, no tempo de vida do movimento olímpico, e o quanto várias questões, né, se perpetuaram mesmo após a saída de cena do Coubertin, após o falecimento. Então, a questão das mulheres e outras questões continuavam sendo problemas que demoraram anos e anos para serem minimamente atendidos. Então, até que ponto eu brinquei com os alunos, até que ponto a gente perdoa e não perdoa aquelas questões que naquele momento histórico elas foram muito latentes, como a participação de mulheres, né? Considerando que não foi a saída de Coubertin de cena que trouxe a solução. Não foi só ele, né, deixar a presidência do COI, não foi após o falecimento dele, não foi imediatamente após a vida de Coubertin que essas questões se solucionaram, elas ainda estão aí. Então, será que a gente está relegando a figura do Coubertin, todos os problemas que o movimento olímpico tinha que encarar naquele tempo histórico? Será que a gente está pesando a mão, né? Porque são coisas que ainda se escancaram até hoje, né? As questões que ele teve que lidar, as questões que ele tinha ali naquele momento que acompanhar, ainda acompanha outros presidentes e outras pautas e outras agendas. Então, aí os alunos ficam, né? Não foi a saída dele da presidência do COI que modificou totalmente o movimento olímpico. Então, foi bem nesse sentido. Bom, prof, eu queria muito te agradecer mais uma vez, dizer que... Só um pouquinho. Me deixa só aproveitar um pouquinho essa tua deixa, porque eu acho que ela é fantástica. Tá ótimo. Até para tentar desmistificar algumas coisas. Primeiro, a gente, por exemplo, esses 2 textos que eu escrevi para o reference book do COI, uma grande honra participar de um projeto assim, vocês não têm ideia do que é participar de um projeto assim. Né? A gente, com todas as dificuldades de viver fora do Eurocentro, né? A gente ter espaço para poder participar de um projeto ambicioso como esse, né? É fantástico. Mas é possível. Bem, mas algumas observações. Coubertin escreveu mais de 16 mil páginas. Gente, 16 mil páginas. Escreveu muito. O Coubertin começou a se movimentar nessa questão olímpica aí. Clarice, que idade tu tem, Clarice? Ela falou, nossa! Muito! Não, muito não serve. Diz aí. 30. 30. Com essa idade, Coubertin estava propondo a criação do Comitê Olímpico Internacional.
Vocês têm ideia do que era isso? A proposta de paz num mundo cheio de conflitos, pronto para uma guerra mundial, ele veio com uma ideia de paz mundial, e a gente quer criticar o Coubertin porque ele disse que as mulheres não deveriam participar dos jogos, porque na época se tinha a cultura de que o esporte de rendimento poderia trazer prejuízo para o corpo da mulher, ela poderia, por exemplo, não poder gerar filhos. Era o que se acreditava na época, por exemplo. Segundo, ele achava que os corpos daquelas mulheres expostos, porque quando eu sou atleta, todos os olhos se voltam para elas, geraria olhares maliciosos, está escrito. Então ele queria proteger as mulheres disso. Me digam, quando uma mulher vai fazer uma manchete no vôlei, fazer uma recepção no vôlei, para onde os olhares das câmeras e dos homens olham? Hoje, século XXI, para a bunda delas, me desculpe, eu sei que está sendo gravado, mas eu quero ser claro no que eu estou falando. Era isso que Coubertin queria proteger as mulheres. Numa época diferente. Aliás, eu sou um cara que adora filosofia, adora o mundo grego. Os gregos eram pederastas. Os gregos escravizavam. Os gregos estupravam, pilhavam, se matavam. Os gregos. Bem, alguns trisavós de vocês tiveram escravos. Vocês são a favor? Acho que não, né? Mas por que eu não excomungo o meu trisavô? Por que eu aceito da minha família, aceito do Coubertin? Bem, Coubertin foi o primeiro presidente do Comitê Olímpico Nacional a aceitar a participação das mulheres nos Jogos. Vocês sabiam disso? Em 1896, a primeira edição dos Jogos, não era Coubertin o presidente. Não teve mulheres. Na segunda edição dos Jogos em Paris, presidente Pierre de Coubertin, primeira participação feminina nos Jogos Olímpicos. Vocês sabiam disso? Foi na presidência dele. Ele não concordava, mas não proibiu. E tinha os argumentos dele. E ele não era santo. Não estou dizendo isso de novo, por favor. Não. Será que na época a gente pensaria diferente? Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Vamos ver se todo mundo aí lava a sua louça, arruma a sua cama, ou deixa para a mamãe e a irmã fazer isso em casa. Então, a gente tem que cuidar para não ser hipócrita. A gente tem que lançar um olhar crítico sobre Coubertin e todos os homens que ainda persistem nessa ideia misógina e equivocada sobre a mulher, o papel da mulher na sociedade. Por isso eu acho importantíssimo que tu possas promover essa discussão e promover não a defesa de Coubertin. Coubertin não merece defesa. Os escritos dele não contam disso. Ele fez a autodefesa dele. A gente interpreta, mas a gente não pode ser hipócrita. Então, é isso que eu defendo. Eu defendo as coisas boas que ele fez, olho com o nariz torto por algumas coisas, também. Como eu disse, eu também, seguramente, vocês fizeram inúmeros elogios para mim hoje, porque vocês conhecem e olham para coisas boas que eu fiz. Eu fiz coisas que não são tão boas. Mas mesmo assim, sabendo que, ou vocês acham que eu sou santo, por que vocês me convidaram para falar aqui, se eu defendo o Coubertin? Então, é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas, mas não preconceituoso. E não de julgamento descontextualizado. Vocês estão num caminho absolutamente correto em promover esses questionamentos, porque vocês têm a mão aí de alguém que tem um olhar crítico sobre essas coisas, que é a professora Doiara. Vocês estão em excelentes mãos. Excelentes mãos. Então, persistam, insistam, aquilo que for bom da educação olímpica, do olimpismo, do movimento olímpico,
peguem e usem. Aquilo que não for bom, deixem de lado. Qual é a proposta perfeita? Ela existe? Não existe. Mas existem algumas viáveis, algumas que a gente pode defender com orgulho, né, e dizer, isso aqui eu acredito e dá para fazer. Sigo nisso. Já que tu estava me agradecendo, eu agradeço vocês em fazer a minha Semana Olímpica ter sentido. Né? Porque o sentido do olimpismo é a partilha, é o convívio, é a amizade, o respeito que vocês dedicam a mim e que eu fiz questão de dedicar a vocês também aceitando esse convite. Né? Sigam buscando a excelência, outro valor olímpico, que é a busca de se tornar sempre o melhor que a gente pode. Né? Façam isso. Que não seja na Semana Olímpica, nem só durante os Jogos Olímpicos. Eu sou a favor do movimento do COI chamado Olimpismo 365. Olimpismo todos os dias, em todos os lugares, para todas as pessoas. Que seja assim. Porto Alegre está longe, mas eu estou sempre de coração com vocês, sempre que vocês precisarem de mim, é um prazer atender os chamados de vocês. Tá bom? Se cuidem. Muito obrigada. Palmas, gente. Porto Alegre está fria, a Eugênio disse. Porto Alegre está fria, mas nossos corações quentes e aquecidos pelo carinho dedicado por vocês hoje. Pode ter certeza que você deixou os nossos corações mais aquecidos hoje. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é um tempo raro. E queria agradecer aos presentes, Carlos, Eugênio, Michel, Fernanda, todo mundo que veio aqui. A gente sempre faz um terceiro turno de trabalho para estudar um pouco mais, a nobreza de estudar um pouco mais. Então, muito obrigada, estou muito feliz com o nosso contato e espero te ver em breve. Boa noite a todos. Com certeza. Tchau, gente. Se cuidem aí. Saudações olímpicas. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.